Meu amigo vascaíno, política pegando fogo no Vasco da Gama, um golpe sendo orquestrado aí para tirar o Pedrinho da presidência do Vasco da Gama. A gente vai falar muito aí sobre essa questão interna e, claro, a gente vai abordar muito essa questão envolvendo o julgamento que acontecerá amanhã no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, envolvendo o Vasco da Gama versus a 777 Partners. Uma questão que está mobilizando aí os conselheiros do Vasco da Gama. E, claro, a gente vai falar muito dessa situação da venda da Vasco SAF. Ontem surgiu uma notícia de que o Pedrinho teria recusado uma proposta de 600 milhões de reais. A gente vai falar sobre essa situação aqui no nosso canal. E, claro, a gente vai abordar a situação de reforços, porque o Vasco volta a campo no dia 30 contra a equipe do Santos. O Vasco começou a se mobilizar e estou muito preocupado, cara, com essa janela aí, porque o Vasco não vai acertar na mão do Marcelo Santana e algumas mudanças que a gente sugeriu no departamento de futebol do Vasco da Gama também não serão feitas. Eu peço a você para você colocar muita atenção no nosso vídeo, tá? Se possível, compartilhe esse vídeo, gente, porque a gente tem coisas importantes para poder passar para vocês. E se inscrevam aí no nosso canal. Pessoal, é o seguinte, o Vasco só volta no dia 30. O Vasco estreia contra a equipe do Corinthians às 18h30 no estádio de São Januário. Serão 20 dias aí de preparação. O Vasco estuda a possibilidade de fazer um jogo treino aí contra a equipe do Corinthians. Eu sugeri ao Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, que ele fizesse algumas mudanças no departamento de futebol do Vasco da Gama, a começar pela mudança do preparador físico do Vasco da Gama, o Daniel Félix. A gente tem acompanhado os campeonatos regionais e quando a gente vê, por exemplo, o Campeonato Paulista, ontem teve Palmeiras e São Paulo, a gente vê que o Vasco está muito aquém da maioria das equipes brasileiras que vão jogar a Série A fisicamente. Foi a primeira mudança que a gente sugeriu ao Pedrinho. A outra mudança que a gente sugeriu ao Pedrinho foi a situação envolvendo o Marcelo Santana. Isto porque o Marcelo Santana ele já está quase um ano aqui no Vasco da Gama, ele está perdido. Marcelo Santana já gastou 70 milhões de reais, tá? Muito dinheiro em alguns jogadores aí que simplesmente nem nos planos do Carille estão. Eu acho que o trabalho do Carille simplesmente está sendo colocado em xeque, por pior que o Carille seja, retranqueiro, o trabalho dele é colocado em xeque, também por conta da falta de competência aí do Marcelo Santana. Falando aqui sobre a situação de reforço, hoje saiu um informativo no GE, cujo qual o Vasco vai priorizar nessa janela um reserva para o Vegetti, um lateral esquerdo e um zagueiro. Está errado. O Vasco não precisa de reserva para Vegetti. O Vasco precisa de um titular para disputar a vaga com o Vegetti. O Vasco precisa ter uma outra opção de ataque além dessas jogadas aéreas. Então, quando você traz um reserva para o Vegetti, você não está qualificando o elenco do Vasco. Tá? O Vasco está pensando aí no lateral esquerdo
Por quê? Simplesmente o Piton vai ser vendido para o futebol italiano. O Vasco está tentando um zagueiro e olha só que coisa. Hoje saiu alguns nomes aí que a gente toma conhecimento que o Vasco está interessado em 3 atletas do Sampaio Corrêa, né? Além do atacante Max, o Vasco está interessado no Eduardo Churran, zagueiro, e o volante Alexandre. Amigo, para trazer Eduardo Churran, aproveita o Capasso que está aí no elenco. Esse pessoal está brincando com o Vasco da Gama. O Vasco vai ter 30 dias para contratar. Se o Vasco simplesmente for um jogador de Sampaio Corrêa, o Vasco vai passar vergonha. O Vasco passa vergonha. O Vasco está entrando nesse campeonato brasileiro, não é pessimismo, é realidade. O Vasco está entrando nesse campeonato brasileiro simplesmente para disputar rebaixamento. Ali com o Sport, com o Ceará, com o Mirassol, do jeito que tá difícil. Tá difícil. É só você criar um comparativo do que as equipes estão jogando e que o Vasco está jogando. O Vasco jogou 5 clássicos, dos 5, o Vasco só ganhou um. E campeonato brasileiro, a maioria dos jogos são clássicos. A situação é a seguinte: o pessoal está muito preocupado com essa situação de vender e está esquecendo o objetivo, que é dentro de campo. E aí é o seguinte: ontem surgiu uma situação de que o Pedrinho simplesmente havia recebido uma proposta de 600 milhões de reais e teria recusado. Uma proposta que não seria do Grêmio, para você pagar 300 milhões no ato e 300 milhões parcelado. Bom, eu fui atrás dessa informação. Essa informação é inconsistente. Não existe, segundo a diretoria do Vasco, nenhum tipo de proposta até o momento, segundo eu fui informado. Embora eu ache também que se tivesse proposta, aí o Pedrinho não tem a intenção de vender o Vasco da Gama. É uma opinião minha particular, porque eu creio que ele gostou de ser presidente do Vasco. Então, a situação é a seguinte: não há proposta, tá? E o seguinte, é uma coisa que a gente também precisa ser um pouco inteligente. Ninguém iria fazer proposta o Vasco da Gama nesse momento, perfeito? Onde a gente terá um julgamento amanhã no Tribunal de Justiça do Vasco, no Tribunal de Justiça daqui do Estado do Rio de Janeiro. O momento é de incerteza jurídica. Ninguém vai comprar nada agora com esses processos aí na justiça. É só você ser inteligente. Aí tem muita gente pedindo revenda já. E como é que você vai revender uma coisa que você está com embrólio na justiça também? Certo? O que eu acho é o seguinte: se o Pedrinho tivesse tão bem interessado em vender, ele estaria no mercado e não estaria aí só esperando. É uma opinião minha. Então, assim, diante dessas situações na justiça, gente, não vai acontecer venda aí tão cedo. Sobre a situação do Magnates, tá? Não foi votado nada no Conselho Deliberativo do São Paulo, tá? Existe a possibilidade da proposta do Magnates, mas essa situação não foi votada no Conselho Deliberativo do São Paulo. Agora, independentemente disso, gente, enquanto não se vende, o Vasco, a torcida do Vasco, tem que dar valor à instituição. Não se pode fazer isso de forma assodada, a toque de caixa, como foi feito na época da 777. Na mão desses caras não dá para ficar. Eu já falei isso aqui. Pedrinho, coisa e tal. E o Pedrinho é bom ele abrir o olho,
está sendo preparado um golpe para ele cair. Tá? É isso que eu posso dizer aqui. E nos próximos dias vai estourar uma bomba aí no Vasco da Gama, na política do Vasco da Gama. Seu Pedrinho, se cuida. Se cuida. Que as pessoas que te colocaram aí vai puxar o teu tapete. Tá? Bom, a verdade, como eu falo sempre, prevalecerá. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos e tá tudo errado no Vasco. Pedrinho, me ajuda a te ajudar, porque tu tá fazendo tudo errado aí, tá? Olha os jogadores que vocês estão trazendo para o Campeonato Brasileiro. Vai ficar escrito, hein? Tamo junto. Valeu.